Coronavírus, gente, a maior parte da população vai pegar mesmo. Essa informação é uma mentira. E neste vídeo você vai entender por quê, com base nas explicações de especialistas em infectologia, epidemiologia e vacinas, de autoridades sanitárias e nos estudos científicos já publicados até aqui sobre a imunidade de rebanho. Isolamento social é chato mesmo, gente, não tem ninguém que acha bom. Agora, se a maior parte da população pegar o vírus, como tem gente defendendo aí, o custo em vidas e em sobrecarga do sistema de saúde vai ser muito alto. Vamos entender então, desde a definição. O conceito de imunidade de rebanho funciona mais ou menos assim. Digamos que numa população a maioria seja imune a uma determinada doença infecciosa. Por essa maioria ser imune à doença infecciosa, ela acaba por proteger indiretamente a minoria que nunca foi exposta à mesma doença. Muita gente nunca tinha ouvido falar disso antes da pandemia do coronavírus, mas técnicas que levam em conta esse conceito estão presentes no nosso dia a dia desde os nossos primeiros anos de vida. Quem lembra do Zé Gotinha? A vacinação nada mais é do que a indução dessa imunidade de forma passiva, sem prejuízo à saúde de ninguém. Quer dizer, com a vacinação, ninguém precisa adoecer para conquistar a imunidade e, eventualmente, chegar à imunidade de rebanho para a população inteira. Na internet, a discussão sobre a imunidade de rebanho foi movimentada a partir de exemplos de cidades muito afetadas pelo coronavírus, como São Paulo e Manaus. Nessas duas cidades, que estão vendo uma mudança no cenário da Covid-19, acredita-se que uma grande parte da população já foi exposta ao vírus. Mas essa teoria foi criticada por especialistas da área de saúde por alguns fatores. É um modelo matemático, então não leva em conta que algumas pessoas têm uma exposição maior a situações que favorecem a transmissão do vírus. E outra coisa, por causa do alto custo da imunidade de rebanho. Muitas mortes e hospitais lotados. Essa imunidade de rebanho, que eu detesto esse nome, eu posso chamar de imunidade coletiva, imunidade populacional, ela foi descoberta, assim, descrita lá nos anos 20, anos 30, por um pediatra em Baltimore. Ele criou esse termo e aí foi utilizado para outras doenças que existiam na época, difteria, algumas outras assim. Você achar que ter mais gente infectada será bom é um erro. O primeiro erro é um erro ético. E segundo, é uma coisa impossível de ser feita, né? Quer dizer, assim, ela é inalcançável, porque olha só o que aconteceu só no início com os primeiros picos aí em lugares que fizeram pouco cuidado. Praticamente os serviços paralisaram. Os primeiros estudos mostraram que para chegar a essa imunidade coletiva, a proporção de pessoas infectadas pelo coronavírus tinha que ser de ao menos 60%. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, 6 teriam que ter contraído a Covid-19. Nessa taxa de 60%, considera-se que toda a população é exposta da mesma maneira ao vírus. Todo mundo é suscetível igualitariamente. Todos se comportam de maneira igual. Só que a gente sabe que não funciona assim. Existem pessoas que têm mais chances de pegar o vírus porque, por exemplo, são profissionais de áreas essenciais e pegam ônibus para chegar ao trabalho. Aí, um estudo publicado na revista Science tentou corrigir essas disparidades de acesso, vamos dizer assim, ao coronavírus. Para isso, dividiu a população em 3 grupos etários: idosos, meia-idade e jovens. E dentro disso, outra divisão: quem tem mais contato social, quem tem menos contato e quem não tem nenhum contato. Com um modelo matemático criado para se aproximar mais a essa realidade, os pesquisadores mostraram que podemos ter uma imunidade de rebanho com uma marca de 43% de infectados. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas, só 4 teriam que pegar o coronavírus. De novo, é preciso lembrar que isso é um modelo matemático, ou seja, não afirma que alguma cidade atingiu esses níveis de contaminação. Está acontecendo um fenômeno curioso que nós ainda não entendemos, é que essas cidades que tiveram mais infecção, por exemplo, Manaus, que você mencionou, agora parece que a infecção caiu, a taxa de infecção em casos graves. Isso foi um fenômeno observado não só em Manaus, mas em diferentes cidades que tiveram um nível maior de infecção. E nós sabemos que nessas cidades, nem 10% da população foi infectada. Então,
pelo conceito de imunidade de rebanho, ela não poderia ter alcançado a imunidade de rebanho. Um estudo divulgado pela revista médica Lancet indica isso e usa um exemplo de um país que enfrentou um super pico do coronavírus com o acúmulo de 28 mil mortes, a Espanha. Ali, só 5% da população apresentam anticorpos contra a Covid-19, ou seja, 95% das pessoas ainda estariam suscetíveis ao vírus. Então, vamos pegar esse exemplo e usar as duas proporções, a mais pessimista, de 70%, e a mais otimista, de 35%, supondo, claro, a manutenção da taxa de letalidade. Nesse primeiro caso, a Espanha, que teve 28 mil mortes, teria 336 mil mortos. No segundo caso, 196 mil mortos. Então, se você pegar os 70% para chegar na imunidade, são 210 milhões de brasileiros, então nós vamos ter que ter 147 milhões. A taxa de letalidade é de 1%, nós teríamos como consequência 1 milhão e 400 mil mortes. Quer dizer, é basicamente a região metropolitana aqui de Campinas. É uma coisa absurda. Mas aí quem fala assim, imagina, não é 70%, é 35%, como alguém falou. Ah, tá bom, né? Então nós saímos do 1 milhão e nós vamos então acabar com o Ribeirão Preto, não com Campinas, com o Ribeirão Preto, né? Então, 700 mil pessoas. A gente vai repetir, 700 mil pessoas mortas. De acordo com as projeções da UFMG, em Minas Gerais morreriam cerca de 150 mil pessoas de coronavírus se tivéssemos 60% da população infectada. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, não há evidências científicas que comprovem a imunidade de rebanho no Brasil. De acordo com a OMS, em Manaus, 14% da população tem anticorpos e em São Paulo, 3%. Todos esses cálculos dependem do R, a famosa taxa de contágio da doença. Como a pandemia de coronavírus está em plena evolução, as certezas sobre esses números só virão depois que a pandemia tiver passado. E a gente ali pulando o carnaval de 2022, hein? Já pensou? Bom, como ainda não tem uma data certa para a distribuição dessa vacina, continue fazendo a sua parte. Lave as mãos, use máscara e pratique o distanciamento social. Este é o Pra Entender, o canal de vídeos explicativos do Jornal Estado de Minas. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal em m.com.br/praentender. Fique bem e até a próxima semana.